caiu por algum motivo a nossa conexão. O Francisco tentou entrar, mas ele ainda não conseguiu e acabou que caiu o sistema, tá? Eu vou chamar ele aqui novamente. Só um minutinho. Oi, Francisco, tudo bem? Tudo bem? Deu certo aqui. Você? Agora Tudo bem. agora a gente conseguiu conectar. Eu já estava falando um pouquinho com o pessoal antes, tá? Sobre a constelação, sobre a experiência da constelação. Estava aguardando você entrar. Até estava contando para eles o motivo de eu estar aqui em Minas. Foi justamente para poder acessar o meu sistema, o meu campo, na parte paterna. E aí, por isso que eu tô aqui hoje, e desde o trajeto que eu saí de São Paulo até chegar aqui em Minas, aconteceram N situações. Eu estava comentando isso com eles até você chegar, tá? Agora vamos lá. Seja bem-vindo, Francisco. Todo mundo aqui também está participando da live. Peço desculpa por ter a conexão ter caído por algum motivo, tá? Vamos seguir aí então. O que a gente vai falar hoje? Sobre constelação familiar. Essa ferramenta, essa chave, essa segunda chavinha para abertura de portas do conhecimento, tá? E da cura dos corpos. Porque ela é uma ferramenta maravilhosa para você enxergar a você mesma e toda a sua geração, tá? Todas as suas gerações que vêm atrás de você, seus pais, seus avós, seus bis, e daí vai. Francisco vai aprofundar mais, vai comentar mais com vocês a respeito disso. Antes de ele iniciar, eu só vou falar um pouquinho sobre as experiências que eu tenho dentro do consultório com os pacientes, que inclusive vários deles o Francisco atende. Teve um caso de uma paciente que não tinha nada comprovado através de exames clínicos, exames de imagem, porém no físico ela estava com o lado do seio esquerdo totalmente alterado, inchado, tá? Você verificava através até mesmo da roupa que ela utilizava, você via que a mama estava com maior volume, tá? Porém, não aparecia nada na imagem e nada em resultados clínicos. E conversando com ela, através da metamedicina, da psicossomática, a gente envolveu ela dentro de um sistema e ela foi relatada através do depoimento que ela teve um problema muito sério com o marido. E ela foi descrevendo a situação e tal. Aí foi encaminhada para a constelação familiar. Depois desse episódio, ela não conseguia se separar, não conseguia resolver toda essa parte de dinâmica, separação de bens. Depois da constelação familiar, ela conseguiu resolver essa situação. Ela não está morando mais no Brasil, ela foi para a Austrália e ela não tem mais nada. É impressionante, gente. Isso eu estou falando aqui para vocês. Ela não tem mais nada. A mama voltou ao normal. E não era físico, era sistema, tá? Francisco, a bola é com você. Muito boa tarde a todos que estão acompanhando. É um prazer estar aqui. Foi um convite maravilhoso que eu recebi da Andréia. Quero agradecer a todos por nos ouvir agora nesse espaço precioso que a gente abriu aqui entre nós. E falar de constelação sistêmica é um lugar, vamos dizer assim, um endereço muito saudável hoje em dia. Se eu puder tirar 2 minutos para falar do Francisco, só para deixar quem é essa pessoa que está aí com você. Eu sou de formação, eu sou professor de yoga, dei aula durante 16 anos na minha vida. Depois, nesse processo todo, eu conheci a física quântica avançada, com o professor Ayo Couto, muitos aí devem saber quem é. Isso foi em 2007, 2008. Estudei profundamente sobre a metafísica, da cocriação da realidade, e depois, em paralelo, junto com o yoga, eu trabalhei com tarologia. Então, eu me tornei um profissional dentro da área da tarologia e fui atendendo já, estou nisso há 7 anos. E de 5 anos para trás eu comecei com as constelações sistêmicas familiares, comecei com bonecos e depois eu fui trabalhando dentro do consultório com âncoras de solo, que desenvolvi uma metodologia própria
um material criado exclusivamente para esta linguagem sistêmica que foi criada dentro do campo sistêmico de constelação, onde a gente usa âncoras de solo e elementos sistêmicos, como, por exemplo, bonecos de tamanho grande, tamanho gigante, assim, que representa uma pessoa, onde eu entro no campo, saio, coloco o boneco no lugar e ele continua o processo. É bem interessante essa metodologia. Então, falando um pouquinho de mim, isso me trouxe... Desculpa, só abrir um parênteses antes de você continuar, porque você não falou de... Eu não sei até mesmo se você quer falar sobre ela, assim, já está pronta. Mas se já estiver pronta, o desenvolvimento que você teve naquele quadro que você fez, aonde tem toda a cadeia, toda a árvore genealógica, sabe qual quadro que eu estou falando, que inclusive foi aquele que eu tenho, que eu faço as minhas honras nele todos os dias, aonde tem eu, meu pai, a minha mãe, meus avós, meu piso, sabe qual que eu estou falando? Isso. O mapa genealógico sistêmico familiar, eu desenvolvi isso. Porque também, paralelo a tudo isso, eu sou não só constelador sistêmico, mas eu trabalho com design gráfico, já há mais de 15 anos que eu trabalho com isso. Então, eu desenvolvi as ferramentas que eu uso no campo. Então, por exemplo, eu tenho um mapa chamado Mapa Genealógico Sistêmico Familiar, onde nós temos até a 7ª/8ª geração, toda a história do seu clã ancestral, do lado de pai e do lado de mãe. Então, você está lá embaixo, como eu estou de férias, eu não estou com ele aqui, senão eu mostraria. Então, embaixo você tem você ali como filho, em cima o pai e a mãe, atrás deles os avós, atrás dos avós os bisavós, e assim vai subindo toda a rede, toda a net, até a 8ª geração lá em cima, dando um total de 256 pessoas, numa média de 240 anos, até a 8ª geração. Então, tudo isso numa única fotografia. E aí eu uso isso no mapa, esse mapa no atendimento no consultório, ou quando eu vou na casa das pessoas, na época que eu ia, né? Eu cheguei a te atender, né? Cheguei aí no seu consultório uma vez, lembra? No começo, lá atrás, não tinha um mapa, isso veio depois. E aí eu criei esse mesmo mapa numa plataforma, fiz ele um tapete de 4,5 metros, só que eu diminui para 2,5 metros. Então eu uso esse mapa no consultório, onde o mapa fica no chão e a pessoa sobe fisicamente no pai, na mãe, no avô, no bisavô, na bisavó. E, por exemplo, isso é muito útil quando a pessoa não sabe. Eu não sei nada, quem foi meu avô. Desculpa, mas eu estou arrepiando, porque ele é fantástico. Eu estou arrepiando inteirinha, porque não tem como mostrar, mas a energia dele é fabulosa. Fabulosa. Esse mapa, ele tem uma força realmente, porque ele é uma imagem real, é um raio-x do esqueleto da família, né? Porque você tem um homem e uma mulher que se juntou e deu um filho. É a tríade. E você multiplica isso aos milhões até a 7ª, 8ª geração, aí 256 anos para trás. 240 anos para trás. Então, quando você vê visualmente separado o lado do pai e o lado da mãe, você vê todo o conjunto, vem uma força, vem uma energia que a pessoa, como você vê, só de falar você já se arrepiou inteira, né? Essa força acontece lá no campo. E é muito interessante essa ferramenta, porque ali dá para saber o quanto a pessoa está fora da ordem dentro do próprio sistema dela. Então, por exemplo, às vezes eu pego o mapa, coloco nas costas da pessoa, a pessoa ela murcha assim, ela cai, ela começa a ir para o chão. E por que isso? Porque dentro dela, internamente, secretamente, ela tem julgamento contra ou o clã do pai ou o clã da mãe, crítica, reclamação, má vontade, injustiça, ou qualquer coisa dessa no coração dessa pessoa. Então, na hora que você põe o mapa, a pessoa, o peso do campo vem para cima dela e ela desaba, ela cai no chão. É impressionante a força que tem isso. E isso tem lá no meu consultório, que agora tem esse mapa gigante, né, de 2,5 metros. E ele serve também para você poder fazer... Na hora que você já estiver pronto, Francisco, para liberar, tá? Eu até posso postar uma foto do meu, tá? Que eu tenho ele aqui comigo, que eu levo ele junto para onde eu vou. Desculpa, me engasguei. Que eu levo ele, se você me liberar, eu posso até colocar aqui para o pessoal a foto, tá?
e quanto você liberar para fornecer, avisa, tá? Porque é uma ferramenta que eu gostaria muito de divulgar, porque eu, Andréia, tá? Sou, assim, uma das primeiras a experimentar e eu sou apaixonada nela, apaixonada, porque eu sou muito sensível e eu sou muito de ver, eu sou muito de ter que ter o contato com alguma coisa, com alguma ferramenta. E na hora que eu tenho algum tipo de dificuldade, que eu não estou conseguindo acessar a mim mesmo, entro numa frequência diferenciada, eu vou até esse mapa, vou conversar com todo mundo que está atrás de mim. E assim, eu tô arrepiando inteira, de novo, gente. Eu sou apaixonada. Tá arrepiando aqui também. Nossa. O pelinho tá pulando aqui. Você tá sentindo mesmo. Tá vindo aqui. Dá para sentir na hora. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita. Quando você me liberar, avisa, porque é uma das ferramentas que eu faço questão de divulgar. Sim. Esse mapa, ele foi criado com... eu tenho uns bonecos, né, quando eu comecei, os bonequinhos que você viu no consultório, eu coloquei em cima de uma plataforma, uma mesa bem grande, e eu coloquei os bonecos exatamente na mesma posição dos mapas ali que você viu, o filho, os pais atrás, os avós, e fui fazendo uma rede. E tirei uma foto aérea, peguei essa imagem e transplantei para o computador em cima do CorelDRAW. Eu redesenhei exatamente daquele jeito que você está vendo. Então, aquela imagem, ela foi feita com os bonecos que atenderam outras pessoas em constelações anteriores. Por isso que ele tem essa pegada tão forte. E tem uma novidade que eu não te contei. Eu desenvolvi também no consultório um mapa chamado Mapa Gestacional Sistêmico, que é um mapa de 1,80 m por 1,80 m, que ele é um útero sagrado, onde ele tem os 9 meses de gestação do feto, do bebê, e os 9 meses de gestação da mãe. Então, a pessoa entra em um círculo, a pessoa entra, fica no meio, e ela volta para o centro do círculo, como ela voltando para o útero da mãe. Então, ela sobe do primeiro mês até o último mês, dando a volta até o momento do nascimento. Acontecem coisas fenomenais. Imagina. Porque a pessoa, ela sente o momento do nascimento dela, como foi o dia, na hora que ela estava nascendo, o que aconteceu ali no quarto, quais foram as experiências, as emoções, o clima do momento. Ela percorre os 9 meses dela mesma, de gestação da própria pessoa, e os 9 meses de gestação da mãe, que é o mais interessante. Que aí ela vai descobrir o que a mãe vivenciou em cada mês, em cada etapa. E ela ganha informações que ela nem sequer imagina, porque essas informações já estão presas no corpo dela, desde a infância, desde o primeiro dia de concepção, porque ela absorve toda a informação do campo morfogenético da família, tanto da mãe como do pai, já no momento onde dentro do útero, o óvulo e o espermatozoide se juntam. Então, é tudo informação. E aí, quando você tem 2 anos de idade, é que você vai entender o que é ser um ser humano. Antes disso, tudo que aconteceu fica guardado nas sensações, nas vísceras do corpo. Então, você tem lá um trauma, um medo, uma fobia, que você nem sabe o que é aquilo, e você vai descobrir a da mãe. Uhum. Geralmente, lá no 3º mês, quando a mãe descobre que está grávida, ela está com aquele susto. Nossa, eu estou grávida. Aí vem aqueles pensamentos. Nossa, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou dar de comida para essa criança? E aí a mãe fica naquele medo, e esse medo é transferido para o feto, para a criança. Então, a criança, ela absorve isso desde lá da gestação, e aí ela cresce já carregando esses traumas que já estão nas vísceras dela, no seu DNA, na sua cadeia emocional, de traumas do pai e da mãe. E aí tem um terceiro elemento dentro desse mapa, que a gente descobre o que aconteceu fora do contexto da mãe, que são as causas externas. Do 1º ao 9º mês, externos a ela. Por exemplo, aconteceu um trauma, uma briga, brigou com o marido, saiu, largou o marido, separou. Dá para descobrir tudo. Então, esse também é
é um outro mapa que eu não revelei ainda, e só para quem trabalha lá comigo, né, vem que passa. E aí você pode voltar para o útero materno e ali você ter experiências viscerais que você nem imagina. O que aparece dali. Que show, show. É fantástico. Eu acredito. Eu estou desenvolvendo um que eu vou aplicar junto com a parte de fisioterapia. Tá? E ele tem muito correlação com isso que você está falando. E é assim, eu quero experimentar, Francisco. Vamos conhecer. Corrento. Eu desenvolvi também um mapa, na verdade não é um mapa, é um tapete sistêmico. Lembra quando a gente trabalhou num disco, lembra? De madeira? Colocava os bonequinhos. Sim. Eu peguei esse mesmo disco e fiz um tapete de 3 metros por 3 metros. E vai no chão. E ali, em vez de ser os bonecos, é a própria pessoa. Então, você sobe no mesmo campo que você viu trabalhando com os bonecos. E ali é interessante que eu tenho norte, sul, leste e oeste, tem todas as direções. Então, dá para saber se o trauma vem do lado da mãe, se vem do lado do pai, se é no passado, se está no futuro. É maravilhosa essa metodologia. Ninguém tem isso, porque eu criei, então é um negócio que eu estou aplicando e está dando resultados assim muito rápidos. E nem só isso, como a minha agenda, ela está lotada. Por exemplo, hoje é dezembro, né? Já não tinha mais agenda. Janeiro, praticamente, já não tenho mais onde enfiar a gente. E fevereiro, a segunda semana, já tá acabando. Já estou indo para a terceira semana de atendimento. Por quê? Porque está dando resultado. Então, as pessoas estão ganhando dinheiro, estão tendo mudanças dentro da família, tá liberando a pessoa para um novo trabalho, para um novo relacionamento, uma série de coisas. É muito legal isso, né? É muito gostoso, porque a gente não precisa fazer nada, né, Francisco? A nossa agenda, ela lota de uma hora para outra, porque tem resultado. É por isso que eu resolvi colocar o Instituto esse ano mais profundo para mostrar que, gente, tem resultado. Consegue modificar muita coisa. Você vai entrar aí em várias histórias, vai contar aí pra gente toda essa parte técnica na aplicação mesmo, como que a constelação é utilizada e tal. Mas, gente, tem resultados. É por isso que a nossa agenda é cheia. A nossa agenda é cheia. Se eu não viesse, se eu não cancelasse tudo que eu precisava cancelar ontem, para essa semana, para hoje e tal, eu estava trabalhando. Só que eu ia passar muito pouco tempo aqui em Minas Gerais. Mas por quê? Porque a gente tem resultado. Por isso que a nossa agenda fica cheia. A gente não faz propaganda, a gente não faz publicidade. O que a gente faz é o quê? Dar resultados para as pessoas. E essas pessoas que têm, elas voltam. Além de elas voltarem, elas trazem outras. E é por isso, gente, que a gente abriu esse espaço para poder contar a nossa experiência. A gente vai contar toda a experiência que a gente tem, porque tem resultados da cura com autoconhecimento, de prosperidade, financeiro, amoroso e tudo mais. Mas, enfim, empresarial. Mas, enfim, eu vou ficar quieta, porque senão você não consegue falar. Tá? Eu vou fechar o meu microfone. Não, pode falar. Estamos juntos aqui para conversar. O interessante dessa metodologia, que como ela é uma metodologia muito rápida em termos de resultado, rápida mesmo, às vezes num telefonema, conversando, a pessoa já tem um insight que já muda tudo, nossa, eu tive que desenvolver uma linguagem própria para esse trabalho. Eu criei 23 videoaulas e 7 podcasts que foram extraídos de atendimentos reais. Então, eu transformei todo esse material em material didático, pedagógico, para entregar para a pessoa o que eu chamo de linguagem sistêmica. O que é essa linguagem sistêmica? É uma linguagem que, independente se você fizer ou não fizer uma constelação, ela está dentro de você através de uma postura interna. Então, por exemplo, antes de você fazer a constelação comigo, eu entrego esse material didático no pacote completo que eu falo, entrego esse material, a pessoa vai ter um link, ela vai assistir as 23 aulas, só depois que ela assistir é que ela faz o atendimento, porque senão ela não dá conta. Porque eu chego a ficar 5, 6, 7, até 8 horas em uma constelação com as pessoas. A gente ficou, né?
A gente ficou 12 horas ou 13 horas, se não me engano, na memória. A gente fica muitas horas, por quê? Porque vai trabalhando, eu chego a trabalhar aí 25, 30, já tive casos até de 35, 40 itens numa vez só. Então, para a pessoa suportar isso, ela precisa dessa linguagem sistêmica. Então, essa linguagem vai antes, ela recebe, ela tem também um questionário, onde eu faço uma anamnese. Então, eu quero saber lá quem é o seu pai, quem é a sua mãe, de onde eles vieram, o que aconteceu com seus avós, o que aconteceu com seus bisavós, saíram da Itália, por que saíram porque vieram de guerra. O que aconteceu lá na Espanha? Saíram de Portugal. Então, eu faço essa anamnese e ali eu consigo extrair elementos que ajudam a pessoa, sem ela perceber, no momento da constelação dela. Então, eu tive que abrir, agora eu abri um consultório, né? Não sei se cheguei a te mandar aí, né? Aí na Avenida Morumbi, 8155, conjunto 22. Eu abri um consultório totalmente desenvolvido para esse tipo de trabalho. Ele começa a partir do centro da sala, onde tem esse tapete, tem os bonequinhos, é bem legal, o espaço é maravilhoso, é lindo. E a pessoa chega e já começa, a gente já entra no campo e eu uso âncoras de solo, que são elementos geométricos, figuras recortadas, né, plastificadas, tem lá um retângulo, uma bola, um quadrado, um triângulo, que eu transformo em símbolos metafísicos e eu coloco no chão e a pessoa sobe naquilo. E aí aparece o que tiver que aparecer lá. Uhum. Então eu também trabalho com bonecos, que são bonecos muito grandes, assim, eles têm mais ou menos 1,20 m, 1,5 m de altura, que é um corpo humano, né? Então, como eu tenho essa facilidade de entrar no campo e sair do campo de forma neutra, eu entro e deixo a informação que está ali processar no corpo, eu entro naquela postura, mostro para a pessoa, tá vendo? Tô. Aí eu saio, põe um boneco na mesma posição e a pessoa vê de fora. É uma outra linguagem, é totalmente diferente de tudo, esse sistema. Você pegou o sistema da geometria, né? Você pegou o sistema que foi utilizado em séculos atrás. Isso. Pela radiestesia também. A radiestesia me ajudou muito. Radiestesia foi utilizado pela primeira matemática, a geometria sagrada. Nossa, é fantástico. Adoro. Mas vamos lá. Vai lá, porque senão eu consigo mais falar e não deixo você falar. Vamos lá. A constelação sistêmica, a pessoa precisa primeiro pegar essa fonte de conhecimento, essa linguagem, aí ela fica pronta para ir para o campo. Quando chega no campo, existe uma coisa que eu não abro mão, que é o campo da reverência. O que é a reverência? Existe uma estrutura de ordem e hierarquia que vem. Você é o filho, então você é o menor. Atrás de você está o seu pai e sua mãe, eles são maiores. Atrás deles estão os avós, que são maiores ainda. E no momento que você obedece internamente essa hierarquia, a sua vida tem uma tendência de dar um salto quântico. Então, para você conseguir fazer esse salto quântico, só é possível se você conseguir se curvar aos seus pais. Se curvar significa deitar, ir para o chão. Então, imagina seus pais de pé, e você vai lá e se curva. E aí, põe a cabeça no solo, ou diante daquele mapa sistêmico que você viu, você vai fazer todos os dias uma reverência àquilo, a todos os seus ancestrais. Então, aquilo volta para você como uma espécie de bênção, eu vou colocar autorização. Autorização é um crachá que você recebe para poder ganhar dinheiro, ter sucesso na vida, ter conquista, liberação, desenvolvimento, liberdade territorial, liberdade financeira, liberdade amorosa, liberdade em todos os sentidos, com respeito à ordem e hierarquia e com reverência aos ancestrais. Quando você vai para esse lugar que eu chamo de humildade radical, não importa o que seus pais tenham feito, o que tenha acontecido, o que eles são, o que eles não são, quando você se curva a eles de forma radical, você recebe bênçãos a partir do Criador. Porque Deus, o universo, a vida, vem por intermédio deles, atravessa os nossos pais e nós estamos aqui. Então, quando eu olho de volta para os meus pais e me curvo, eu estou me curvando também ao Criador, ao Absoluto, que vem lá atrás da fonte original de tudo. Então, através dos pais, você ganha a bênção. Muita gente não prospera na vida porque não se curva aos pais. Se curvar mesmo, ir para o chão. Não se curva.
Então, como ela não se curva, então tudo é que a gente chama modo esforço. O que é modo esforço? Tudo é uma luta para essa pessoa. Tudo é difícil, tudo é complicado, nada vem fácil, não cai nada do céu. É tudo um suor desgranhento para conseguir uma coisa e o resultado é sempre desse tamanho. Então, quer dizer, a pessoa não sabe que se ela desistir, o que é desistir? Se entregar aos pais, ficar pequeno, voltar para o seu lugar de filho, ser humilde, parar de sentir pena de pai, parar de sentir pena de mãe, você volta, e quando você volta para o que nós chamamos de endereço certo, você ganha a bênção do sistema inteiro. Então, vamos lá. Em outras palavras, hoje todo mundo fala de física quântica avançada e metafísica, certo? Sim. Né? O Hélio Couto fala muito isso. Então, você é o co-criador da sua realidade, você está um dedo que tem que ter pensamento positivo e que você cria tudo que você quiser, mas não é bem assim. Na prática funciona diferente. Por quê? Porque não é pensamento positivo, é sentimento positivo. Isso. E como você tem sentimentos desde lá da origem, lá do útero, que você nem sabe que tem, como o universo só escuta sentimento, ele não escuta outra coisa, só escuta sentir. E ele só se curva a isto. Então, na hora que você sentiu, por exemplo, pena do pai, raiva da mãe, tristeza de não sei o quê, saiu do lugar, quando sai da ordem, a vida da pessoa bloqueia, para, e não há Cristo que faça andar. Então, essa linguagem, em primeiro lugar, antes de fazer a constelação, você precisa saber isso. Então, você tem lá a física quântica que te ajuda a estralar um dedo e materializar o que você quer. Só que tem um detalhe, por que muita gente faz e não consegue? Por que será? Porque ela não tem a permissão do clã. Por quê? Você, por exemplo, a pessoa... o que ela quer? Eu quero ser rico. Então, ela luta, ela estuda, ela faz, ela trabalha, ela se mata, ela vive, ela tenta, ela vai e não consegue. Por quê? Porque lá atrás ela teve um bisavô que morreu pobre, teve uma avó que morreu doente, teve um tio que ficou alcoolizado e foi largado, teve uma mãe que passou fome. Então, ele, por mais que ele queira aqui não deixa, não autoriza, enquanto ele não olhar para cá e se curvar a isso tudo. Ou a esse grande destino que vem antes. Porque o problema é que a maioria das pessoas olham para esse grande destino, vira as costas para isso e dá um primeiro passo, só que esse primeiro passo sempre começa de uma exclusão. Sim. Ela não virou, por exemplo, para um destino difícil. Por exemplo, a família passou fome. Um exemplo. Passou fome. Ela não virou para a fome, olhou para a fome e falou, querida fome, nossa, obrigado. Você me deu tudo. Só por causa disso, meus pais saíram lá, não sei de onde, vieram para São Paulo e eu nasci. Eu nunca olhei para você com respeito. Então, querida fome, hoje eu me curvo aos seus pés. Ela não fez isso. Ela fez assim, que droga, eu jamais na minha vida vou passar por uma coisa dessa, por exemplo. Aí a pessoa luta para combater a fome que por acaso lhe deu a vida. Por acaso lhe deu a vida. E ela trata isso, a falta, a pobreza, como um inimigo a ser combatido. Nunca lhe passou pela cabeça que aquilo lhe deu a vida. Só isso que é um detalhe. Eu vou abrir um parênteses aí bem rapidinho para falar. Claro, isso que você falou é fantástico. Por quê? Eu estudo a quântica há muitos anos também. Há muitos anos. E eu gosto dos ensinamentos do Hélio Couto. Eu sou química e física, né? Lá atrás, as minhas primeiras formações, lá quando eu era menininha, foram essas. Então, o que acontece? Eu sempre, para mim, abrir a porta e ter tudo ali fora. Porque o quê? Repete. Você abrir a porta e ter tudo ali que você quer lá fora. Porque quem criou o universo, quem que te criou, te deu tudo. Só que eles têm uma coisa tão importante, que é um órgão que vibra dentro de você e que ele é o símbolo do quê? Do amor. Esse símbolo do amor, ele é o único órgão que tem frequência de batimentos. Ele abre e fecha. Você imagina só
se você aceitar as dificuldades de coração, aceitar os seus traumas de coração. Mas as pessoas não aceitam os traumas, as dificuldades de coração. Não. Elas colocam esses traumas e dificuldades na mente. Aí, o que eles fazem? Eles criam lá, uma BMW, um helicóptero, um avião, e não sei mais o que, não sei mais a quantas, tal. Mas eles esquecem que eles estão passando por aquela dificuldade. Aí eles pegam o cartão de crédito, vai lá, torram todo o salário do ano inteiro no cartão de crédito para viver uma vida que não é dele. E ele esquece que aquela vida, aquela dificuldade, aquele momento que ele está passando é o melhor momento de aprendizado. É isso que você acabou de falar. É se curvar ele. Mas fala de novo, Francisco. Nossa, eu apaixonei, eu sou apaixonada. Esse trabalho é para trazer essa consciência, porque é o seguinte, o que eu descobri que sem a reverência ao que quer, por exemplo, aos pais, e aquilo que vem antes dos pais, que é um destino superior e maior, veja, os pais estão a serviço desse destino, e esse destino está a serviço da vida. Quando você fica lutando com isso, você está lutando contra quem? A vida. E a vida está a serviço de quem? Do absoluto. Não dá para competir. É muito desigual, mas a pessoa tenta. Ela até tenta. Só que, por isso que eu digo, tem que se render. Quando você se rende, sua vida faz assim, ó, Deus te pega na mão assim e te levanta. Ele te levanta. E por quê? Porque, primeiro, você volta para o endereço certo, para o teu lugar, e no centro sentimos leveza. Quando você volta para o centro, não é você que vai até as coisas, são as coisas que vêm até você. Esse é a força do co-criador. Quando você se transforma no co-criador, você não faz mais força. Você sai desse lugar de luta, de esforço, de cansaço, de nossa, meu Deus. Você sai desse lugar e tudo flui. Porque você volta para o seu lugar, se curva a esse sagrado destino. E esse sagrado destino te olha de volta e fala, claro, filho, que bom que você me viu. Agora também vou te abençoar. E ele te abençoa. Aí você está, que eu costumo dizer, autorizada a ter sucesso, autorizada a ter realização, autorizado a ter um bom relacionamento saudável com um homem ou com uma mulher, autorizado a ganhar dinheiro, autorizado. Porque assim, a física quântica é eu costumo dizer, seria uma chave. O que você faz com uma chave? Abre portas, certo? Você abre portas. Que porta? Porta do sucesso, porta do dinheiro, porta da felicidade, porta da leveza, porta da alegria. Só que a física quântica, ela cocria essa realidade, ela é a chave, só que a constelação sistêmica é a autorização para você poder usar a chave. É o endereço. É o endereço onde está a porta. Sem a autorização, o endereço, você não tem a porta para abrir. Você tem a chave, mas não abre nada, porque não tem porta. Você fica tentando encaixar essa chave em todas as portas possíveis e imagináveis. E não vai abrir nenhuma. Aí a pessoa vai para um lugar, nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tudo de bom para todo mundo, e nada dá certo na minha vida. Parece que Deus não gosta de mim. Não é isso. É que você está fora do lugar, dentro do teu sistema de origem. Uhum. Na hora que você volta para o seu lugar de origem, aí Deus abre a porta e fala, agora você pode ir, filho, vai se divertir, vai brincar. Aí é a hora que a criança vai para o play. Aí vai brincar. Desce e vai para o playground. E aí a vida fica doce, né? Fica tudo gostoso, fica leve, fica saudável. Você falou uma coisa importante, você disse sobre o amor. A constelação, ela traz dois tipos de amor. Um amor saudável e um amor não saudável. A maioria das pessoas estão nesse amor não saudável. Por quê? Porque nesse amor não saudável é um amor que desautoriza ela a ter fluxo. Então, por exemplo, esse termo eu gosto muito de exemplificar. Então, imagina imagina um prédio, aqui está você, filho, e aqui em cima estão seus pais. Consegue
Entender isso? Então, os pais estão em cima e a gente está embaixo aqui. Quando os pais têm uma briga entre eles, um problema, uma dinâmica, qualquer coisa que seja entre eles, o tamanho do problema deles é esse aqui, ó. Ó. Só que eu que estou aqui embaixo, que sou filho, quando eu olho para isso, como é o nome disso aqui? Distorção cognitiva de realidade. Na hora que eu olho o problema deles aqui, ó, eu vejo isso aqui, ó. Olha o tamanho, André. Na hora que eu olho para isso, eu vou falar, nossa, coitado dos meus pais. Olha o tamanho do problema deles. Aí o filho fala o quê? Preciso resolver. O que ele vai fazer? Ele vai sair daqui do endereço, vamos chamar esse lugar de endereço. Ele vai sair do endereço dele, vai pegar o elevador, vai subir. Chegou aqui na cobertura, abriu a portinha, ele sai aqui no meio, assim. Aí ele fica. Ele tem dois lugares para ficar. Ou no meio da mãe e do pai, no meio dos dois, ou acima. Então, em qualquer uma dessas duas configurações, eu descobri que tem pelo menos umas 26 maneiras de você sair daqui e vir para cá. Tá? Mas se eu pegar as 26 e tirar 5, a número 1 é por pena dos pais. É assim, não. Disparado é o campeão de tirar o filho da função filho e vir para cá na função pai dos pais. Então, por que ele faz isso? Ele faz isso por um amor. Sim. Não é amor? É amor. Só que é um amor o quê? Fora de ordem. Então, esse amor aqui, fora de ordem, é um amor que adoece. Uhum. Exato. É um amor que tira totalmente a vida da pessoa do prumo. Porque muitas pessoas partem para a vida, não daqui, mas daqui. Aí ela constrói todo o castelo dela aqui, de areia, e daqui a pouco, um belo dia, esse castelo desmancha, ela não sabe por quê. Só que aí ela quer voltar para cá, mas ela não sabe como fazer isso. Porque ela também não sabe que ela está aqui. Esse é o problema. Você não tem sentido, né? Acaba que a sua vida vai indo, sem sentido. E eu vou dizer, haja terapia para esta pessoa perceber que ela está fora da ordem, do lugar com os pais. Então nós temos lá três leis e mais uma. A primeira lei é a lei do pertencimento. Você nasceu naquela família, acabou. Você pertence e ninguém de fora pode tirar você lá de dentro. Ninguém de dentro pode te botar para fora e nem você pode sair. Acabou. Pertenceu, já era. Nem casando, gente. Nem casando, nem querendo sair de casa através de casamento. Não dá certo. Não adianta, não resolve. Não dá certo. E vou te dizer, a pessoa... Eu vou te falar uma coisa. A primeira lei é o pertencimento, a segunda lei é a ordem e a hierarquia. Os pais são grandes, acima deles são os avós, e quem vem primeiro é mais velho, é mais antigo. A gente vem por último e a gente é pequenininho. O problema é quando eu inverto essa ordem, a vida da pessoa parou. E depois, a terceira lei é a lei do equilíbrio de troca saudável entre o dar e o receber, / tomar. Tá? Entre os pais, não existe esse equilíbrio. Tá? Por quê? É o único lugar onde existe um desequilíbrio saudável. Olha o que eu falei, desequilíbrio saudável. Porque os pais te dão tudo e você não tem como devolver para eles. Ponto final. Acabou. Então, com os pais não tem troca, porque a ordem vem primeiro. E onde existe hierarquia não tem equilíbrio. Então, os pais dão e você toma e acabou. Fim da história. Aí você recebe o que eles te deram. Quando eu digo recebe, eu estou falando toma, né? De bom e de ruim, de feio e de bonito, de leve e de pesado. Fica toma só o que é bom, o que você recebeu, o que é ruim, pesado, eles tomam de volta para eles. Então você pega aquilo que é deles com amor, o que é bom, vira para o futuro, pede a bênção para eles, e vocês podem me olhar com carinho, se eu tiver uma vida leve, saudável, feliz, etc. Eles vão falar o quê? Claro, filho. Você pode ir, aí você pega isto e leva, e aí quando você casa, tem filhos, você dá isto para os seus filhos. Então, não tem como você devolver. E aí, estava falando desse negócio do casamento que você disse, né? Eu atendo muitas pessoas aqui, e aí a pessoa chega e fala,
Sabe o que que é? Eu tô no meu 5º relacionamento e não me dou bem com ninguém. Eu tô no meu... Por isso que eu falei. É, Eu falei isso porque tá entrando muita gente para mim com alguns problemas físicos, tá? Porque saíram de casa achando que ia resolver algum tipo de situação, tanto homem como mulher, tá? Casando. E não, já tá no 4º, 3º casamento e não resolve. Por Porque quê? tá dentro de cada um. Porque o problema é o seguinte, existe uma lei chamada Lei da Exclusão. Escreve numa pedra isso, porque isso aqui tem uma força profunda. É assim, tudo que você excluir, volta. Beleza? Como volta? Tá? E quando eu digo exclusão, não é você se afastar, é exclusão do seu coração com aquela pessoa. Ou com o comportamento dela. Situações. Tá? Você excluiu, pode escrever que aquilo vai voltar. Eu falo que é repetição do ano. Eu falo que aquela prova de matemática difícil que você não quer fazer, aquela prova de física, que você vai lá, não faz direito, não estuda, ela vai voltar, porque você não vai passar de ano. E exatamente. Ela volta, Francisco, não adianta, ela volta. Ela troca o nome, a situação, mas ela volta. Ela volta. Agora tem uma coisa. Agora tem o contrário disso. Se tudo que você excluir volta, significa então que tudo que você incluir, libera você. Então, por isso que eu digo sempre digo isso. Abençoados sejam os defeitos dos nossos pais. Exato. E eu lutei tanto contra isso, Francisco. A minha vida, praticamente a metade da minha vida, eu lutava contra os defeitos, porque a gente sempre achou que eles tinham. Mas, na realidade, eles tinham essa experiência deles, a verdade deles, que eram diferentes das nossas experiências, das nossas verdades. Mas nem por isso eu sou certa e eles eram errados ou vice-versa. Não, né? Nossa, isso é fantástico. E os defeitos, eu digo sempre, eles são a chave mestra que autoriza a pessoa, sabe, os presentinhos, casa, carro, apartamento, que o Hélio fala sempre? É esse negócio aí, que eu chamo num dos meus vídeos, que está lá, a flor de lótus. Eu falo lá. O que é a flor de lótus? Tem aquele vídeo que você me passou, eu acho que até postei aqui para o pessoal, você falando sobre ele. Mas aquele vídeo daquela flor é magnífica. Fala um pouquinho sobre ela. O vídeo até eu vou procurar e vou postar novamente para o pessoal. Mas fala um pouquinho mesmo sobre ela, que é fantástico. É o seguinte, ó, é uma correlação entre a flor de lótus e a nossa família. Tá? Então, por exemplo, a flor de lótus, por que ela é considerada a flor mais bela? A flor símbolo máximo da religião budista. Por quê? Porque ela nasce no lugar mais fedido, fétido, horrível que existe, que é o pântano. Ela só nasce nesse lugar feio, sujo, mal cheiroso, esquisito. E é interessante porque ela nasce nesse lugar e é a mais bela flor. Como é que pode, num lugar tão feio, nascer uma flor tão bela? E um detalhe, você pode pegar ela e molhar dentro assim, do lodo, né, da lama, ela não se suja. Porque parece que ela tem um verniz assim na pétala, você joga a lama lá, aquilo bate e ela continua a ficar brilhosa de novo. Não suja. E aí você fala assim, como é que pode uma flor dessa, ser a flor máxima do budismo, nascer num lugar desse? Resposta. Só tem uma resposta. Por que ela é assim? Porque ela ama aquilo que lhe deu a vida. Ela não virou para o lago e falou, nossa, que lago horrível, pelo amor de Deus, deixa eu sair daqui, eu acho que eu vou lá no laguinho ali em cima, que lá é bem melhor que essa porcaria aqui. Ela não faz isso. Ela olha para lá, para aquela sujeira toda, ela se curva aquilo ali tudo e fala, sagrado lago, nossa, você me deu tudo, obrigado, eu nunca te agradeci, mas hoje eu vou te agradecer e me curva você. Na hora que a flor de lótus faz isso, aquela coisa esquisita polariza, que tudo tem dois lados, certo? Inverte e a autoriza a ser a mais bela flor. Agora, imagina o que você tem dentro da sua família. Briga, discussão, problema, acusações, falta, né, atentados, tem de tudo lá. Tudo que é feio e pesado a pessoa tende a excluir. Só que graças àquilo você nasceu. E aí
que começa o problema, porque a pessoa vai, isso que você falou do cara, deixa eu casar para ver se eu melhoro. Ela vai dar o primeiro passo, esse primeiro passo é o segredo, hein, gente, pessoal? Porque aqui, ó, se esse primeiro passo for de uma exclusão, pode aguardar, vai ter volta. Agora, se você vira para essa coisa feia e se curva, aí você está autorizado, o crachazinho autorizada a ter uma vida leve, um casamento muito fantástico, uma coisa gostosa, né? Até talvez diferente dos pais, com mais leveza. Então, lá no consultório, o que acontece? Às vezes a pessoa vem fazer a anamnese, eu pergunto, como é que você está? Casado, solteiro? Eu estou no quinto relacionamento. Aí eu olho e falo, nossa, interessante, como é que seus pais estão como? Meus pais estão casados há, sei lá, 45 anos. Nunca se separaram. Nunca se separaram. Mas vivem brigando, viu? Briga o dia inteiro. É sempre assim essa resposta. Eu falei, mas é interessante, né? Porque desse jeito que tá aí, eles estão casados há 45 anos, brigando, quebrando pau. Mas você já tá, qual mesmo? Quinta relação? Então, qual dos dois funciona mais? A sua ou a deles? Mas você não sabe o que eles fazem. Mas tá funcionando, porque estão juntos. Exato. Verdade não, tá junto é porque tá funcionando. Qual que é o problema disso? O filho não sabe de uma coisa chamado equilíbrio de troca entre o marido e a mulher. Entre o homem e a mulher. Porque o que acontece? Imagina uma balança, né? Uma gangorra assim, ó. Vou dar esse exemplo, é bem legal isso aqui. Então a balança faz isso. Então tá lá o pai desse lado, a mãe desse. Então de manhã, na mesa lá do jantar, o pai bate na mãe, briga com ela, xinga e não sei o quê, e os filhos olhando aquela cena toda. Então de manhã, o filho vê isso aqui. Aí chega à noite, na hora de dormir, aí ela faz amor gostoso com ele, né? Chama de amorzinho, de beijinho, aí ele acalma a fera, aí ela troca aqui, ó. Só que os filhos não veem isso aqui. Eles só veem o quê? Todos os dias. Olha isso, olha o casamento dos meus pais, olha que porcaria, olha que não sei o quê. Mas à noite, eles não vão chamar os filhos, vão lá no quarto ver o papai e a mamãe fazer amor. Eles não vão fazer isso. O que é bom, eles guardam para eles. O que é tranqueira, eles mostra para todo mundo. Isso. E aí o que acontece? Os filhos caem como patinhos, porque eu vou dizer, eu sempre digo, pai e mãe devia ganhar um Oscar de melhor ator e atriz, porque eles interpretam muito bem. Não, porque você não sabe. O que seu pai falou. Minha filha, vem aqui que eu preciso contar do seu pai. Meu filho, vem cá, sua mãe. E aí, eles, às vezes, os pais, eles também não teve, né? Não vem manual de instrução para ser pai. Então, às vezes, o filho está lá brincando no playground e os pais pegam o filho assim, que nem um guindaste, uma grua, puxa lá para cima e coloca o filho no meio de um lugar que não é o dele. E eles fazem isso sem perceber. Deixa eu falar para você da sua mãe. Olha, você não sabe o que sua mãe fez. O seu pai vive no bloqueio. E aí fica esse lugar e o filho não consegue ir para a vida porque ele está num amor fora de lugar. Entendeu? Eu não sei o que acontece. Eu digo num dos vídeos assim, ó. Você tem aqui pai e mãe. Qual é a função dos dois? É dar tudo. Qual é a função de filho? É bem simples. Pai dá, filho toma. Acabou. É bem simples. O problema é quando o filho não toma. Aí começa o problema na vida dele, porque ele exclui, certo? Então ele vai ter que incluir esse pai de alguma outra maneira. O que ele vai incluir? Os problemas que os pais tiveram. Vai chamar Ctrl+C, Ctrl+V, vai repetir. Copia, cola. Então, vamos lá. O que pai e mãe faz? Interessante isso, hein? Pai. Pai significa trabalho, profissão, carreira, sucesso e mundo. Pai faz isso na vida do filho. E mãe? Prosperidade, abundância, dinheiro, permissão e vida. Mãe faz isto. E os dois juntos? Relacionamentos. Tá? Então, vou contar um segredo agora. Com a mamãe, o dinheiro vem para você. E com o pai, o dinheiro fica. O dinheiro fica. Se você
Então, quando a pessoa chega lá, no consultório, eu estou com problema financeiro, eu vou olhar para a mãe. Meu trabalho não está indo, eu vou olhar para o pai. Porque eu não consigo relacionamento com ninguém, eu vou olhar o casamento dos pais. Então, a lista é bem simples. São 5 elementos, 10 elementos, né? Mais um, que é o relacionamento. Pai, trabalho, profissão, carreira, sucesso, mundo. Mundo. O pai te dá aquele pé no bumbum do filho, vai, meu, e o filho decola. Se você toma a força do pai, você tem sucesso na carreira profissional, no mundo. Se você toma a força da mãe, você tem a força do servir e do ganhar. Então você ganha dinheiro. O primeiro item que acontece quando a pessoa se curva o pai e a mãe é no dinheiro. No dia seguinte, ela tem que ganhar dinheiro. Se ela não ganha dinheiro, esquece, não aconteceu nada. Isso é tão verdadeiro, Francisco, que eu tive mãe e pai, só que meu pai, ele faleceu, eu tinha 5, 6 anos. E eu não tive a figura masculina na minha vida. Eu tive por 5 anos, que é pouquíssimo, né? E a minha mãe sempre esteve presente. Então, eu tenho muita facilidade de ganhar dinheiro, mas assim, muita. Graças a Deus, graças ao universo, a minha facilidade de ganhar dinheiro é muito fácil. Mas o problema para mim, é a parte de ter o material, que eu tenho material, mas concretizar, aceitar aquilo, sabe? Concretizar aquilo, falar assim, nossa, é meu. Olha que fantástico que vem do pai, né? E aí, tá. Porque no seu caso, se a gente for, já que você abriu, né? Então eu posso falar. Sim, abri. Já abri, né? Já falei. Então tá bom, você contou. Por exemplo, eu fui adotado. Eu não conheço meu pai biológico nem minha mãe biológica. Nem por isso significa que eu não os conheça na minha alma. Não é físico. Então, por exemplo, você ainda teve pai até os 6 anos. Então significa que quando você olha no espelho, você vai ver ele lá. Enquanto você estiver viva, ele está em você. Sim. E aí o que acontece com esse papai? Esse pai, ele atua através da sua profissão. O trabalho que você faz é uma forma de você trazê-lo para perto de você. E muito, Francisco. Você não tem noção. Eu fui me aprofundar nessa história e eu falei assim, gente, eu achava que a minha mãe era culpada de tudo. Desculpa. Eu achava que ela vamos falar, que ela tinha trazido para cá, trago para cá toda a minha profissão, né? De tudo que eu faço hoje em dia, mas não, é ele. É fantástico isso que você falou. Ele. Eu trabalho com sangue, né? Eu trabalho muito com sangue. Que eu sei um pouquinho da história do que aconteceu. Então, nossa, é assim, é show de bola. Francisco, essa ferramenta que você trabalha, eu estou fazendo pós-graduação de constelação familiar, mas eu estou fazendo para poder aprofundar, estudar mais sobre o assunto. Mas assim, eu vou te contar, até tem pessoas que falam assim para mim, mas a constelação não é tudo, que não sei o quê, que não sei das quantas. Eu falo assim, gente, ela não é tudo, não. A gente é uma associação de várias e várias coisas. Exato. Mas ela é uma ferramenta tão poderosa, mas tão poderosa que, olha, eu sempre fiz terapia, eu aconselho todo mundo a fazer terapia, porque todo mundo precisa fazer, ir lá, sentar no divã, contar as coisas, papapá. Mas eu fiz, essas constelações que eu fiz, tá? Foram assim, anos e anos e anos de terapia, tá? Por quê? Porque ela faz realmente não eu olhar para mim colocando culpa nas pessoas, mas ela faz eu olhar para mim assumindo o que é meu de verdade, o que eu sou, quem eu sou, e assumindo o que eu herdei da melhor maneira possível, não colocando toda essa parte que
Não pode ser, a minha mãe não deu amor o suficiente, eu fiquei com a falta do meu pai, a minha mãe é narcisista, a minha mãe ela é assim, meu pai é assim assado, meu pai traiu, meu pai bebeu, meu pai me fez, aconteceu, tal. Só que o que acontece? Isso que a gente pensa, o que a gente viveu, o que a gente vivenciou, foi sentimentos que foi causado na nossa essência, na nossa alma, na nossa vivência. Mas trauma, se a gente... são os traumas. Mas se a gente pensar só como traumas, como negativo, e não pegar esses aspectos, como você mesma acabou de falar, e transformar ele numa plataforma de impulso, a gente não sai do lugar. Exato. Não sai do lugar. Porque a gente coloca uma peneira tampando o sol. A gente tampa o sol com a peneira e a gente faz de conta. É um fazer de conta que é uma coisa espetacular. E essa ferramenta, a constelação familiar, ela não faz de conta. Ela não permite você fazer de conta. Não dá. Porque ou você encara, ou você enxerga ali, porque você tá utilizando o olho físico para ver e tá sentindo com o coração a situação. Então, você sente com o olho físico, principalmente a parte concreta, humana, que é a parte do macro que eu costumo falar, que são as reações, as pessoas, tal, e o sentimento que é o micro. Eu acho assim fantástico. Eu sou apaixonada em constelação familiar. Sou apaixonada. Mas vai lá, Francisco, termina aí o raciocínio. E você sabe já que... Já 3 horas de live. Só complemento. Você sabe que na constelação que nós fizemos naquela época, a gente trabalhou com os bonequinhos. Você lembra disso, né? Sim, pequenininho. Os bonequinhos. Uhum. Então, hoje, não é mais essa metodologia. Hoje, o campo que eu desenvolvi, o campo sistêmico, você mesmo entra. Porque na maioria das constelações, você fica como um agente passivo. Você fica de fora, alguém está lá, o representante, os representantes, e você fica vendo aquela coisa toda. E você participa cognitivamente, mentalmente. Só que nessa metodologia, você entra no campo. Que você vai sentir no corpo, não é no pensamento. É totalmente diferente. Então, por exemplo, você tem lá uma questão com a mãe, mal resolvida. É só um exemplo. A melhor forma de você se curar disto é colocando nos seus pés o sapato dela. Eu digo sempre assim, tá vendo esse mapa grandão aqui de 2 metros? Sobe, fica de pé ali, sobe ali na sua mãe, só um pouquinho. Você pode acreditar, e isso não é nem uma vez nem duas, eu vi várias. A pessoa sobe na mãe, ela começa a falar assim, ela já viu uma bexiga de festa murchando? Ela vai fazendo assim, ó, ela vai definhando para dentro. Ela vai definhando, ela vai murchando, ela fala, nossa, Francisco, que lugar, que é isso? Que lugar pesado, horrível isso daqui, eu não estou aguentando, me tira daqui. Eu falo, não, mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. Olha, não dá 2 minutos, a pessoa está no chão, assim, caída. Imagina. Aí, a pessoa tem um insight, ela fala, então, é a primeira vez que eu entendi o peso que a minha mãe carrega. E eu digo, exatamente, ela carrega isto para você, para liberar você para uma grande vida. Ela carrega isto para você estar livre desse peso. Sua mãe tem quantos anos? 75? É um exemplo. 75. Ela só carrega isso daí há 75 anos, querido. Você subiu aí o quê? 2 minutos? Vai, 3 minutos no máximo? Já caiu. Então, quem é mais forte? Você ou ela? Ela. Se ela é mais forte do que você, por que você tem pena dela? Se a pessoa tem pena dos pais, ela vem para cima. Ela fica maior do que os pais. E aí começa o problema na vida dela, porque ela não toma essa força. Ela repudia a mãe ou o pai, exclui. Só que o que vai acontecer? Tudo que é excluído volta. É óbvio que lá na frente ela vai ter que fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, ou seja, copia e cola dos problemas
que os pais tiveram. Então, qual é o jeito de trazer de volta esses pais? Imitando o comportamento, pelo lado de fora. E aí, na hora que ela imita o comportamento do lado de fora, ela tem os pais perto dela, pelo lado de fora dela. Se ela tem os pais dentro dela, não precisa imitar comportamento, porque os pais estão dentro. Por eles não estar dentro, ele tem que trazer para perto. E como é que ele traz? Ctrl+C, Ctrl+V, copiando, imitando problema dos pais, se emaranhando. Esse detalhe, esse nível de consciência tem que ficar muito claro antes da pessoa fazer a constelação. Porque na hora que eu falo assim, olha, curve-se, a pessoa vai me olhar e falar, oi, eu não entendi. Não vou fazer isso, você não sabe o que meu pai fez. Você não sabe o que minha mãe falou. Você não estava lá para ver. Eu falei, olha, eu vou te dizer, você tem até razão. E muitas vezes os filhos estão certos no julgamento, na crítica. E eu vou te dizer, ele está 110% certo da sua razão de ter raiva dos pais ou contra os pais, e os pais estão 100% errados. E mesmo assim, ele não está liberado para uma grande vida. Sim. Não está liberado, não é liberado. E vou te falar mais. Aqui, ó, as pessoas vêm aqui, pagam aqui uma fortuna para fazer a constelação e não conseguem fazer. Eu sei. Porque o nível interno delas de exclusão, de julgamento, de crítica, de blá blá blá, de reclamação é tão alto que na hora que ela percebe que ela está afundando, ela quer sair dali, o sistema fala, agora você não vai sair. Puxa, hoje, né? Por exemplo, não deixa. Hoje, por exemplo, sem falar os efeitos metafísicos que acontecem no campo, hein? Eu nem entrei nisso. De cair internet, da pessoa passar mal, bater carro. Ó, acontece de tudo. No dia da eu sei. constelação... Eu estava vindo para cá, no meu trajeto de São Paulo para cá. Menino, desde o momento que eu acordei até o momento que eu cheguei, um tanto de tabu, um tanto de pedra no caminho. É só bucha. Só bucha. É só bucha. Mas cheguei. Por quê? Por que isso acontece? Porque lá no fundo, imagina o coração, dentro tem uma portinha e lá dentro tá a alma. Sim. Dentro do coração dessa alma tem um departamento chamado julgamento. Você pode abrir essa portinha, você vai ver lá dentro um monte de coisinha pendurada na parede contra a mãe, contra o pai, contra o sistema, contra a avó, contra o avô, contra tudo que você possa imaginar. Sim. Aí você não entende. Por que as coisas... Nossa, eu sou tão boa, eu faço tanta coisa boa e minha vida não anda. É fantástico. Por que será? Eu sou tão boa. Né? Eu sou tão bom, né? No masculino. E minha vida não vai para frente. Por quê? Porque tá lá dentro daquele coraçãozinho, dentro daquela alma, dentro daquela portinha, um monte de julgamento contra o sistema. Aí a pessoa quer... É assim, ela quer comer a sobremesa sem comer a comida, vai. Exato. Eu quero ter uma vida boa, eu quero ter uma vida leve, eu quero ter uma vida melhor com meus pais, eu quero ter uma vida feliz. Não sei por que não acontece, tá pior do que dos meus pais. Porque tem julgamento contra, e é um julgamento secreto. Por isso que é secreto. Sim. Porque nem ela sabe que tem. Exato. Entendeu? E aí, na hora que ela quer dar o salto quântico, nossa, eu vou fazer, aí faz curso, aí faz não sei o que, aí faz não sei o que lá, e vai não sei aonde, vai no centro espírita, e vai na igreja, e vai não sei o que, e não anda. O que está acontecendo? O sistema não deixa ela fazer. Sim. As pessoas pagam aqui, ó, R$1.200, e na hora que ela vai fazer, ela não consegue. Sim. E às vezes até consegue, sabe, Francisco? Ela até vai, ela até consegue. Só que tem outro porém também, tá? Sim. Ela precisa compreender e aceitar o que foi colocado. Porque não adianta também ficar aí 10, 6, 8, 9, 3, 4 horas fazendo. Porque a partir do momento que você vai até o local, você paga para receber aquilo. Porque você
confia no profissional ou você espera alguma coisa dele. Creio eu, né? Se você foi até lá, ele ficou lá com você 3, 4, 6, 12 horas, te passando conhecimento, e muita coisa ali é assertiva, é como que estivesse lendo você através do seu corpo físico, mas no momento que ele começa a apontar as dificuldades, peraí, não é nada disso. Aí a pessoa sai do local da terapia escolhida, vai para casa e não tenta nem mexer em 5% do sistema que foi colocado. Exatamente. Ou seja, porque foi colocado para você de verdade. Porque a verdade dói, crescer dói. Nunca ninguém falou que crescer não doía, que a verdade não doía. Sabe por que a pessoa não faz isso? Porque quando ela saiu aqui do lugar e veio para cá, ela construiu todo o arsenal dela de vida a partir deste lugar aqui. Exato. E sair daqui e vir para cá, é muito difícil. Ela não vai saber quem ela é depois, sem isso aqui. Exato. Por isso que quando eu vou fazer um atendimento, a pessoa tem uma triagem. Ela vai receber os 23, são 23 aulas, para poder explicar o que eu falo de linguagem sistêmica antes de fazer a constelação. E eu vou te dizer, mesmo muitas vezes fazendo isso, quando a pessoa faz, o recurso de acerto, de resultado, chega em torno de uns 80%, 85% de mudança de vida. Quando a pessoa não assiste, não deu tempo, tive dor de barriga, sempre que eu vou ver dá um problema, essas historinhas, ela consegue no máximo 25% de resultado, não passa disso, 25%, 30% no máximo. Mas por quê? Porque tem um segredo aí, que é o curvar-se. E ela precisa saber sobre isso. Se ela não sabe sobre isso, eu vou falar para ela, olha, curva, chegou o momento de você se curvar para o seu pai. Ela vai virar, pro meu pai? Nem que a vaca tussa. Você acha que eu vou, aquele bêbado, aquele cafajeste que traiu minha mãe? Aí eu falo, mas pera, seu pai não traiu sua mãe. Ele traiu a mulher dele. Não foi a sua mãe. Foi aquele homem lá, que dentro dele tem uma coisa chamada pai, que você quer, traiu a esposa, não traiu a sua mãe. E você toma a dor dela, como se fosse tua. Isso acontece muito com as mulheres. Quando os pais traem as mães, as filhas ficam do lado da mãe e vai para lá seu feio, papai feio. Aí ela não entende porque ela não consegue relacionamento, ela não casa, não tem namoro, é traída. Não sei o que acontece. Por quê? Porque ela está se metendo num endereço que não é o dela. Então, a ideia é puxar a pessoa para cá. O que você está fazendo aí em cima? Porque você não sabe. Tudo bem, não sei, mas também não está resolvendo a sua vida. Exato. Eu chamo de escadinha da humildade. Pega a escadinha, desce, volta aqui para o térreo. Que alívio. Nossa, dá para respirar aqui? Ufa! Nossa, como é bom isso. É leve, né? É leve. Nossa, mas que lugar gostoso isso aqui, Francisco. Eu nunca tinha sentido isso. Então, aproveita. Essa é a vida. A vida é leve. Mas aí a pessoa dá um faniquito, ela começa. Nossa, mas tá leve demais. Não tem mais problema na minha vida. Começa a querer caçar. Não está tendo problema mais. Não, tem alguma coisa. Aí que ela sabota. É isso aí que você está falando. Porque ela começa a estranhar que é uma vida leve. Nossa, o dinheiro está entrando, nunca entrou. Nossa, tem 3 caras na lista ali de relacionamento para escolher. 3. É muito. Ai, eu desculpa, mas eu tive que estar gargalhada, porque assim, eu recebo tantos assuntos, tantos casos assim, Francisco. Deixa eu te contar um segredo. Olha assim que funciona. Ó. Aí a filha está lá e vê o pai e a mãe brigando. Isso aqui, todo dia, lembra da balança? Só que ela só vê de manhã. De noite ela não vê o que acontece dentro do quarto. Então, o modelo de família dela é isso aqui, ó, brigando. Aí ela fala assim, nossa, coitada da mamãe. Nossa, onde já se viu? Nossa, por que não separa logo, hein? Por que fica assim, os dois assim? Ai, Deus me livre. Eu, quando eu crescer, jamais, Deus... Aí foi o sinal da cruz, jamais vou ter um casamento como esse.
Beleza. Sim. Ela excluiu, beleza? Excluiu, já sabemos o que acontece. Aí ela vai numa festa, beleza? Aí tem 5 boys lá, 5 caras legais lá. Só que tem um... Você tá rindo, né? Né? Tem um... Tem 5. Só que os 4... Nossa, qualquer um dos 4 que ela casar, ela vai ter um bom marido, um bom relacionamento, uma família fantástica, uma família maravilhosa e o dedo podre. Exato, eu ia falar sobre isso. Aí o Adivinha, culpa do dedo podre. adivinha onde ela vai escolher o cavalinho, onde ela vai atrelar o cavalinho dela? Adivinha? Adivinha só. Aonde? Tinha 5. Dos 5, 4 eram fantásticos. Bons pais, bons maridos, bom relacionamento, tudo, chefe de família, maravilhoso casamento. Não, e tem lá o Zezinho, o dedo podre. E ela vai naquele cara. Aí você pergunta, por que que ela foi olhar esse homem? Porque, claro, ele é o cara certo para trazer de volta o que ela excluiu da onde? Do quê? Do Do sistema. casamento. Nossa, Francisco, isso é montar quebra-cabeça e a pecinha se encaixar perfeitamente bem. Ela encaixa assim, a corzinha, o desenhinho e o formato da pecinha do quebra-cabeça. Isso é fantástico. É Lego. O nome disso é Lego. Francisco, olha, a gente tem muito para conversar, a gente tem muito para passar para o pessoal, tá? Para a gente finalizar, fala um pouquinho sobre, hoje em dia, a constelação, ela é utilizada muito, eu vou puxar um pouquinho agora para a minha área de verdade, tá? Que é utilizada muito para a minha área em si, em questão de diagnósticos clínicos mais sérios, tipo câncer, Perfeito. Doenças autoimunes, tá? Doenças de pele, enfim, outros tipos de sistemáticas que não seja dedo podre. Fala um pouquinho pra gente. O trabalho e o relacionamento, né? Eu tô rindo porque é fantástico. É exatamente isso. Eu excluí. Esse é o meu dia a dia. Todo dia. Mas vamos lá, vai lá. Vamos lá. Bom, enfim, doença, né? Doença pela visão sistêmica. Geralmente, eu vou explicar assim, ó. O Bert, uma vez, num livro dele, falou assim, eu amanheci com uma dor no joelho profunda. Uma dor no joelho. E essa dor no joelho estava me incomodando demais. E eu já tinha feito algumas coisas no passado. Aí eu falei, deixa eu olhar de verdade para isto. Aí ele se perguntou assim, o meu joelho está ocupado olhando para alguém. O meu joelho, através da dor, está olhando para alguém. E é um excluído. Então, deixa eu te contar o segredo. O segredo, a força desse trabalho está nos excluídos. Quando ele parou para perceber para onde o joelho olhava, ele descobriu que o joelho olhava para o pai dele, que ele tinha excluído lá atrás. Porque o joelho significa o dobrar-se, o curvar-se. E ele nunca tinha se curvado ao pai. Então, na hora que ele olhou para o pai de verdade, ele se curvou e começou a chorar. E a dor foi embora. Ou seja, toda doença ela é um mensageiro. Ela está denunciando, geralmente, um excluído do sistema. Sim. Isso acontece muito. Por exemplo, depressão, né? Hoje é a bola da vez, depressão. O que é depressão? Depressão não é tristeza. Depressão é vazio. E geralmente depressão, que é um trauma sentimental / emocional, tem a ver com vazio e geralmente, na maioria das vezes, com abortos dentro do sistema. Ou provocados ou espontâneos. Tanto faz.
câncer, essas doenças autoimunes, geralmente é uma vítima e um agressor dentro da alma dessa pessoa. Por que uma vítima e um agressor? Porque todo o sistema familiar sempre tem os dois lados. Sempre tem uma vítima e sempre tem um agressor. Então, essas doenças autoimunes, né, são doenças que a pessoa mesmo, ela é mesma a própria agressora e a própria vítima de si mesma. Geralmente, essa doença está olhando para uma vítima e um agressor dentro do sistema que geralmente foram excluídos e que lhe deram a vida. Sim. De passagem. Sim. Então, por exemplo, a doença, ela é um mensageiro. E qual que é a tendência das pessoas? É pegar a doença e arrancá-la como se fosse um inimigo a ser combatido. Quando, na verdade, ela vem trazer uma mensagem. É mais ou menos o cara dos Correios bater na sua porta e ele vem te entregar uma mensagem e você pega e mata ele. Ou bate nele. O que ele tem a ver com a mensagem? Nada. Ele só transporta a mensagem. E aí, a medicina atual está tratando a doença como se fosse algo a ser combatido como um inimigo. Quando você olha para o órgão que está doente, né, vamos dizer assim, essa doença está tentando incluir um excluído. Problema de pele, né? Pele é a nossa camada de proteção. Então, geralmente tem a ver com clã, com a família. Ou eu quero me afastar da família, ou a família está me agredindo demais. Né? Problema de joelho, dificuldade de se curvar aos pais, falta de humildade. Muita dor nas costas, peso. Geralmente, quando eu ponho o mapa nas costas, o pessoal enverga, assim, carregando muitos pesos que não são dela. Então, não estamos falando aqui, nem sou louco de dizer que a constelação vai curar alguma coisa. Não se trata disso. Se trata de olhar para onde ele olha. Isso. E quando você olha para onde olha e se curvar, talvez, eu gosto de colocar um talvez assim, brilhando, sabe? Talvez possa ser que talvez a função da doença perca a função. Porque você vai olhar para a origem do eu. Porque assim... Vai olhar para onde foi a causa. Exato, porque assim, a doença, ela não é causa, ela é efeito, antes de mais nada. Se ela é efeito, significa que tem algo antes, aqui atrás, para onde esse órgão está olhando. Se por acaso você que está aqui olhar para isto, aqui, pode ser que essa doença ela perca a função. Pode ser. Então, na hora que isso aqui é visto, pode ser que talvez isso seja amenizado. É fantástico. Eu vou até utilizar... Vou corrigir. Incluído, não visto. Porque ver é uma coisa, incluir é outra. Isso. Tem até um caso bem interessante, recente, de um diagnóstico de câncer, tá? Esse câncer, ele foi no ovário. E essa paciente, que eu trato ela, eu falei, eu não vou dar conta, tá? Eu falei, eu vou perder essa paciente. O estado que eu encontrei, ela praticamente desnutrida, parecia que ela estava grávida de 9 meses, tá? Já estava num processo assim bem avançado, o nódulo, e ele estava assim imenso. E a gente começou a fazer o tratamento. E ela respondia muito bem ao tratamento, tá? Muito bem ao tratamento. E ela fazia quimioterapia, ela faz quimioterapia em conjunto, tá? Só que só a quimioterapia, ela não ia conseguir resistir, ela não ia conseguir aguentar, tá? E ela não queria fazer cirurgia. E ela não ia conseguir ir para dentro de um centro cirúrgico. E o que aconteceu? Todas as vezes que a gente tinha uma melhora muito grande, ela tinha uma piora.
Ela melhorava e piorava, melhorava e piorava. Mas por quê? Porque ela tinha medo. Só que tá onde surgia esse medo? O que estava acontecendo? Enquanto a gente não parou, tá? Para olhar de onde veio a causa, tá? O diagnóstico clínico dela do câncer foi através de um comprometimento fúngico. Ele veio através de fungos, tá? O dela. E o que acontece? Por trás... Fungos geralmente tem a ver com desordem no sistema, no clã. Aí vem a história de mãe, pai, tá? E ela e mais uma irmã. A irmã na mama e ela no útero. Então, vamos lá. O que geralmente pode acontecer numa situação dessa é que, às vezes, no caso das mulheres, né, as filhas mulheres, às vezes ela não toma mãe. E aí, na hora que ela tem que ser mãe, ela bloqueia através Elas não foram mães. Exato. Nenhuma das duas. Porque eu ser mãe, Deus me livre, ser uma mãe igual a minha, por exemplo. Não sei se é isso, mas pelo sintoma que você está falando, é o que eu vejo sempre. Então, às vezes, pode ter lá dentro da alma delas. Pode não ser isso. Eu posso estar completamente enganado e se tiver, eu assumo e está tudo bem. Mas, geralmente, quando é problema de ovário e seios, geralmente é que ela não está conseguindo nutrir a família, se for seios, e ela não está conseguindo gestacionar alguma coisa para salvar a família, tá? E aí você tem uma mãe que está lá numa posição disfuncional, um monte de problemas, e aí você tem um segundo elemento, essa mãe não consegue ter sucesso na vida, não é feliz, não está bem com o marido, está mal casada, está com briga, está com problema lá com os avós. O que acontece com esses filhos? Eles olham para essa mãe e falam o quê? Coitadinha da mamãe. Quando a criança fala isso, coitadinha da mamãe, ela fica maior do que a mãe, e aí ela vai precisar se emaranhar nisso, e ela vai repetir isso lá na frente. Na hora que ela está livre, que ela pode se casar, ter filho, constituir família, ela não consegue fazer, porque ela não se sente autorizada a ser mais feliz do que a mãe é. Então precisa criar uma doença para... Ó, mamãe, estamos igual. Foi bem parecida a história. Teve algumas outras coisinhas, mas assim, a essência é essa, tá? E aí a gente começou a mexer. Francisco, você não acredita. A gente está terminando, a gente está concluindo a situação de uma tal maneira que hoje ela teve o resultado, a resposta da oncologista dela, e os exames dela estão excelentes. Excelentes. E era uma pessoa que eu falei, eu não vou dar conta, eu vou perder. Mas é aquilo que eu sempre falo, é um conjunto, tá? É um conjunto de sistema. Não adianta. São vários... Isso. É como você citou. Situações integradas, né? Exato. É como você citou. A constelação, ela não vai curar, entre aspas, tá? Eu posso te frisar isso, porque a gente não pode falar cura, né? Então, a gente não vai curar a pessoa, entre aspas, tá? Mas a gente consegue conduzir a enxergar a possível causa. E aí, na hora que ela enxerga esse processo, ela vai lá no fundo e ressuscita e volta. Só que ela volta àquilo que você falou. Ela desceu a escadinha, chegou lá embaixo, ela quer subir de novo porque ela não quer enfrentar. Só que ela sabe que ela precisa enfrentar aquilo ali. Aí na hora que ela enfrenta, que ela sabe ali, aonde ela tá com o pezinho no chão, que ela precisa passar por aquelas causas, ela precisa enxergar aquilo, ela vai subir a escadinha, vai falar, opa, peraí, não quero mais. Isso é fantástico, Francisco. É fantástico. Sim. Francisco, ó, é um prazer imenso ter você aqui com a gente, tá? Você sabe que eu amo de paixão a constelação familiar. Indico, assim, para muita gente mesmo, tá? Indico, assim, de 100%,
90% dos meus pacientes vão fazer constelação familiar. Se ainda não fizeram, eles estão a caminho ainda de chegar, sabe? Porque, para mim, tudo começa lá, tá? Tudo começa, não adianta. Tá? A não ser que também é uma outra sequência, é outra história, é outro tema que a gente vai falar futuramente sobre as outros diagnósticos de nascimento, diagnósticos de nascimento mesmo de problemas de DNA, RNA, tá? Que já é causas que já vem na gestação lá atrás, a gente vai falar, vai ter mais tempo para aprofundar sobre esses assuntos, tá? Francisco, seja bem-vindo, a gente já trabalha aí há muito tempo, né, juntos, graças a Deus, já tem 3 anos quase, né? Eu acho que a primeira fase, né? 3 anos, já faz tempo, hein, Francisco? Junto com o Carlos, né? Exatamente. Aí a gente vai, esse ano, o ano de 2023, a gente vai entrar mais profundo ainda com a parte da constelação familiar. Inclusive, eu vou estar colocando, se Deus quiser, eu vou estar colocando a constelação familiar, como eu disse, dentro da parte de fisioterapia também, porque hoje em dia a gente tem osteopatia, a gente tem um sistema dentro da fisioterapia que a gente trabalha com esse processo da constelação familiar dentro da água para recuperação, tá? A gente tem várias ferramentas aí que trabalham todo esse sistema com a constelação dentro da fisioterapia. Com as dores dos ossos, com as dores dos nervos, com as dores musculares, enfim, neurológicas e muito mais, tá? Fantástico. Então, desejo para você um feliz ano novo, para sua família, tá? Tudo de mais maravilhoso, muita saúde, muita paz, muita sabedoria e prosperidade, tá? A todos que participaram da live, agradeço, assim, imensamente a confiança, tá? No Instituto, estamos aí juntos desde 2016, construindo cada vez mais um degrauzinho, tanto que a gente, na época, a gente só tinha Face, né? E o nosso Face começou lá com 100, 150, hoje a gente já tá aí, a última vez que eu vi, a gente já tava com mais ou menos 1 milhão, mais ou menos, de pessoas lá. E fantástico. Aqui no Insta, a última vez que eu vi, a gente estava com 6,40, 6,46, tá? E a gente vai subindo degrauzinho. Eu, particularmente, eu sou um pouquinho nova nesse sistema, porque eu gosto de contato pessoa para pessoa. Então, eu estou aprendendo ainda a me envolver com essas tecnologias de marketing, de divulgação, de passagem de conhecimento, que é o mais importante, que é o que o Instituto quer. Passagem de conhecimento, tá? Verdade. Então, agradeço muito essa confiança que todo mundo que participou, que está aí com a gente nessa caminhada desde 2016, colocou no Instituto. Para eles também um feliz ano novo, tudo de bom, muita saúde, muita paz, muita sabedoria e prosperidade. Um beijo no coração de todos, tá? E ótimo final de semana aí. Aqui tá um dia meio que xoxo. Como é que tá aí, Francisco, onde você tá? Aqui tá também. Chovendo? Aqui em São Roque tá chovendo um pouco, chove para, aquele calor com mormaço, coisa de campo, né? Mas é tudo maravilhoso, é uma obra divina. Quero te agradecer também, Andréa, pelo convite e agradecer a todas as pessoas do Instituto Margot Marques, né? Que estão aí assistindo. É um prazer conhecê-los, né? E estou aí à disposição para o futuro, atendimentos ou alguma coisa que vocês queiram fazer numa live. Estou aí para filmar, né? Para colaborar. Com certeza. Você mora junto com a gente no nosso coração. Você sabe disso. Desde quando você entrou para dentro do Instituto, você tá. Inclusive, depois, a sua esposa também com a medicina que ela aplica, que é uma medicina maravilhosa, que a gente vai falar medicina sobre germânica. ela também. Doutora Aline Ambrose, medicina germânica. Eu maravilhoso. sou apaixonada. Isso que é uma coisa que depois a gente vai falar também sobre o trabalho dela, que é assim, cada vez mais que eu estudo a metamedicina com a medicina germânica, é assim, show de bola. Eu sou apaixonada. Tá, ó. De repente, a gente pode fazer uma live com ela, ficaria bom também. Isso, meu próximo passo. Eu vou falar com ela, vou chamá-la para a gente poder entrar. Eu estou terminando esse processo, que é um processo de entrar dentro do consciente e do inconsciente, né? Para a gente começar agora nas outras partes mesmo, que é direcionada mais à saúde.
que é, no caso, é a especialidade dela também, né? Porque ela é ginecologista, né? Obstetra, ginecologista, obstetra, né? É GO, né? Ela é mastologista, obstetra, psicodramatista, terapeuta sexual do casal, ela dá uma escola de pais para pais de primeira viagem, para entender o comportamento da criança até a fase adulta. Ela é psicodramatista, né, como eu falei. Ela atende em 3 consultórios dentro do Einstein, uma carreira de 27 anos de medicina, e ela dá uma pós-graduação em sexualidade humana para médicos, numa escola aqui em São Paulo chamada Cetros, de radiologia. E tem 2 livros escritos. Fantástico. Ela vai estar aqui com a gente também. Pode estar preparando ela aí. Pode estar preparando ela, que ela vai com certeza fazer uma live aqui. Vai ser maravilhoso. Tá, e aí ela vai explicar os mapas mentais da medicina germânica, que ela também trabalha. Que, olha, é outra ferramenta. A gente precisa de uma live só para isso. É uma live bem extensa mesmo com a sua. Ó, eu fiz os mapas aqui, ó, dos mapas mentais, né, que ela atende no consultório. Aqui estão todas as linhas de atendimento de medicinas, né? No corpo inteiro, o que cada endoderme, mesoderme, tudo o que acontece no corpo, eu fiz aqui para ela trabalhar no consultório. Então ela vai dar uma live maravilhosa. Eu cheguei a ver lá quando você me atendeu no consultório dela, na época, que era o interesse mais próximo, você me atendeu lá no consultório dela. Eu cheguei a ver o livro que eu achei fantástico que ela escreveu, né? Ela escreveu um livro. Câncer de mama e sexualidade. Isso, que eu achei show. E eu vi esses mapas também, que você me mostrou, que eu achei outra coisa fabulosa. Mas, muito enfim, legal a gente vai ter uma live só para falar sobre esse assunto. Tá bom? Ficamos no aguardo, então, André. Um beijo pra vocês aí. Bom gratidão. Obrigada, igualmente. Gratidão. Tchau. Namastê. Namastê.